Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Mais um dia nós estamos aí no canal Semeando Fogo. Sou o pastor Júlio César Araújo, pela infinita misericórdia, todos os dias me convertendo, todos os dias, ô irmão, buscando me converter. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou rindo porque só Jesus na minha vida, meu irmão e minha irmã, misericórdia. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que tem um vídeo que eu já fiz com esse tema: curar enfermos e expulsar demônios. Mas eu gostaria de falar mais um pouco. Eu gostaria que você entendesse aquilo que eu vou colocar. Eu vou tentar não ser muito longo nesse vídeo, mas da mesma forma, resumidamente, passar o que realmente é a Igreja do Senhor Jesus, ou o que tem que ser a Igreja do Senhor Jesus. Eu quero que você entenda que quando o Senhor inicia o seu ministério com 30 anos, e você não poderia iniciar um ministério sacerdotal com menos idade, ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, João o imersor, aquele que batizava. Você sabe que naquele momento houve uma manifestação sobrenatural dos céus, ouviu-se a voz de Deus, a voz do Pai, a voz do Todo-Poderoso, confirmando o ministério do Filho, e o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele, para trazer a plenitude, o poder, ungí-lo, tá? Para que ele pudesse, a partir dali, iniciar o seu ministério com poder. Até aquele momento, ele era simplesmente o filho do carpinteiro. Até aquele momento ele era o enteado, do carpinteiro. Por quê? Porque nós sabemos que biologicamente José não é pai dele. Mas dali em diante ele inicia o seu ministério. Então, para iniciar o seu ministério, ele foi revestido de poder pelo Espírito. O Espírito toma o Senhor, enche ele de poder. E aí a Bíblia vai dizer que após esse poder descer sobre ele, ele é conduzido ao deserto, não pelo diabo, não pelos demônios, mas ele é conduzido pelo próprio Espírito Santo. E ainda diz mais: para ser tentado pelo diabo. Eu quero que você entenda que até aquele momento ali, ele inicia o seu ministério, e após 40 dias no deserto, depois que ele estava sem comer durante 40 dias, fraco fisicamente, talvez até psicologicamente, porque afeta a mente da gente, afeta, enfim, muitas coisas do nosso corpo, nós vamos perceber que aí, quando ele está no seu momento mais fraco, o diabo aparece. E é normalmente o que acontece conosco. Quando nós estamos bem, quando nós estamos espiritualmente bem, quando estamos cuspindo fogo, quando estamos cheios de fé, ele não vem. Mas quando acontece algum problema, estamos naquele dia mal, estamos naquele dia, ruim, aí ele vem. Aconteceu a mesma coisa. Aquele cenário ali, irmãos, era um cenário que teria que acontecer. Porque, presta bastante atenção naquilo que eu vou falar. A Bíblia diz que Deus, ele não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado. Então Deus, ele usa um agente tentador, e esse agente tentador chama-se, ou tem o apelido de diabo. É necessário Deus usar o diabo. O diabo, irmãos, não se escandalize com o que eu vou falar, também é servo de Deus. Por quê? Porque ele faz aquilo que Deus determina, ele faz aquilo que Deus manda. Ele não pode fazer além daquilo que Deus manda ou que Deus determina. Ele tem limites. Ah, pastor, me prova. Eu te provo. Com Jó, ele vai conversar com Deus, se apresenta, depois de ter sido expulso do céu, ele se apresenta, olha isso, vai junto com os anjos, com os Benai Elohim, para se apresentar a Deus, junto
entra, vai até a presença do poderoso. Olha isso, irmão. Quem foi expulso não volta mais. Mas ele voltou para falar com Deus. Sim ou não? E aí ele conversa com Deus sobre Jó. E tudo que acontece com Jó, Deus limita ele. Vai até aqui, faz isso. Vai até aqui, faz isso. Mas não toca na vida dele. Vem enfermidade, perde bens, perde os filhos. Mas não toca na vida dele. Então o que acontece? Nós temos que entender isso. Jesus tinha que passar por essas tentações para que ele ali iniciasse o seu ministério, porque se ele fosse reprovado nas tentações, acabou, irmão. Acabou para a humanidade, acabou para todo mundo. Porque você percebe que desde o início, desde o Éden, Satanás ele usa a mesma artimanha, ele não precisa de muita coisa. É concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Desejo dos olhos, desejo da carne e soberba da vida. É isso que ele faz com a humanidade. É isso que ele faz comigo, com você. São os desejos, nossos desejos, desejos daquilo que a gente olha, desejos daquilo que a nossa carne perde, desejos daquilo que a nossa carne quer ser soberba, quer ser orgulhosa, quer se achar, acha que é alguma coisa. Ele trabalha em cima disso. Apresenta todos os reinos do mundo, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Porque o mundo está nele, o mundo está no maligno, pela desobediência às coisas de Deus. Então Jesus ali, ele é aprovado. Sendo aprovado, a frase final do Senhor: vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então acabou. Ele vai embora, ele sai, ali ele perdeu. Ali realmente começa o ministério do Senhor. E você vê que o diabo ele bate de frente com o Senhor tete a tete, irmão, na tentação. Porque era necessário passar por aquilo dali. Depois que o Senhor vence, ele continua a sua jornada, ele continua o seu ministério, e você vai perceber que em Jerusalém existia um sistema religioso em cima da Torá, completamente modificado, completamente, como que eu vou te dizer, não transformado, mas um sistema corrompido, a palavra é essa. Um sistema religioso completamente corrompido, porque os sacerdotes, o sumo sacerdote, eles adaptaram a lei para benefício próprio. Então o templo estava corrompido, o sacerdócio estava corrompido, porque os sacerdotes que estavam ali compravam o direito de serem sacerdotes. Os sacerdotes que estavam ali davam dinheiro para o sumo sacerdote. Irmão, tinha um negócio lá dentro que misericórdia. É o que acontece hoje no nosso meio. Não adianta dizer que não, o que acontece. A corrupção está no nosso meio também, no sistema religioso, evangélico, católico, não adianta que está. Então o que acontece? O Senhor ele bate de frente com esse sistema. Ele bate de frente com aquilo que está errado. Porque ele sabia muito bem o que estava acontecendo. Você vê que quando ele entra lá no templo, não dentro do templo, mas no pátio fora, onde havia a troca, o câmbio das moedas da época pelas moedas do templo, porque o templo tinha uma moeda própria, assim como a Igreja Católica tem o seu banco próprio, tem a sua moeda própria, né? Também tinha lá. E aí o Senhor chega já bagunçando tudo, revirando as mesas, já chega dando chicotada, já chega tentando colocar a coisa em ordem, porque estava uma bagunça. E é assim que acontece hoje. E aí você percebe que o início do ministério do Senhor, ele chama 12. Quando ele escolhe 12, ele chama os 12, capacita os 12 de 2 em 2 para irem para as aldeias, para pregar o evangelho do reino, o evangelho das boas novas. E aí o Senhor fala: quando vocês entrarem em uma cidade, se tiver enfermo, curai-o. Quando vocês entrarem numa cidade, se tiver alguém endemoniado, libertai-o. Se tiver alguém morto, ressuscite. Ou seja, o Senhor reveste eles de poder. Eles não tinham sido batizados no Espírito Santo e com fogo ainda. Isso foi no livro de Atos. Mas eles foram revestidos de poder pelo Senhor, para poder pregar o Evangelho com poder. E eles entraram na cidade, e ali eles enfrentaram aquele sistema diabólico que já existia.
a dominação diabólica, a dominação do inferno, a dominação das trevas sobre aquelas aldeias, agora estava sendo rompida pelo reino de Deus. Satanás estava dominando aquelas cidadezinhas ou aquelas aldeiazinhas, como você queira chamar, uma opressão em cima daquelas aldeias, e agora vem os servos de Deus trazendo o reino dos céus com poder, e aí entra naquelas cidades, entra nos limites, invade aqueles limites, e traz a luz, ele traz o poder, ele traz a graça, ele traz a salvação, ele traz as boas novas. Então o evangelho é isso, irmãos. Evangelho é a palavra com poder, evangelho é curar enfermo, evangelho é expulsar demônio, evangelho é trazer o reino, evangelho é modificar aquele quadro diabólico, aquele quadro de trevas para um quadro de luz, um quadro de perdição para um quadro de salvação. Isso é o evangelho. E você vê que depois, quando a obra aumenta em Lucas no capítulo 10, acontece a mesma coisa. O Senhor chama 70, capacita os 70 e manda os 70 para fazer a mesma coisa. E aí eu te pergunto, e hoje, irmãos? E hoje, o que é feito com o reino dos céus? Como o reino dos céus está sendo usado por aqueles que estão à frente dos trabalhos, ou se dizem pastores, evangelistas, presbíteros, homens de ministério, homens de frente, os que estão liderando as igrejas? Porque tem que ter confronto, tem que ter, irmãos. Eu não vejo nada de diferente quando os apóstolos assumem em Atos que o Senhor ascende aos céus, quando o Senhor sobe, reveste eles de poder, e você vê sinais, maravilhas, expulsão de demônio, cura, libertação, continua a palavra sendo pregada com poder. E hoje, como andam os cultos? Cultos de movimento. Eu gosto, sou pentecostal, irmãos, cultos de movimento, mas é só movimento. E aí chega no final, quantos enfermos foram curados? Quantos oprimidos foram libertos? E aí? E a palavra, o reino dos céus, as boas novas, o evangelho do Senhor, está sendo pregado da maneira que deveria ser pregado? Ou está deturpado e tem se pregado outras coisas em cima das nossas necessidades? Porque a maior necessidade hoje do povo é a área financeira. É a minha, é a sua. Então é muito fácil eu chegar ali e deturpar a palavra e começar a pregar a respeito da área financeira. Fazer campanha em cima da área financeira e por aí vai. Mas eu não prego a salvação, eu não prego mudança de vida. Eu não prego confronto com o pecado, não. Isso eu não prego, não. Então, irmãos, o reino dos céus, ele não muda. O Senhor não muda. Quem muda somos nós. E para nós fecharmos e para terminarmos para orar, o Senhor, ele falou algo muito tremendo. Ele falou para nós irmos a um determinado local onde nós estivermos entrando. E ali naquele local tem uma casa. Aquela casa tem um valente. E a palavra de Deus diz que quando a gente chega, tem um mais valente, que é o que está conosco. Então nós vamos amarrar aquele valente, enfrentar o valente primeiro, amarrar o valente, saquear os bens daquela casa, saquear tudo que estava lá, que ele roubou, que ele pegou. E aí nós vamos devolver para quem de direito. Ou seja, curas, libertações, salvação, luz, alegria, poder de Deus. Tudo isso foi saqueado pelo valente. E nós devemos tirar da mão dele e libertar as pessoas. Você vai ver que esse era o ministério do Senhor. Libertar os cativos, libertar os oprimidos, pregar o evangelho.
anunciar o Evangelho, e nós devemos fazer a mesma coisa, e o que estamos fazendo, irmãos. E hoje eu coloquei algo a respeito de uma denominação, acho que eu posso falar, não tem problema. A Universal, ela tem um slogan que diz assim: eu sou a Universal. Isso é deles, né? Amém. E aí hoje eu abri a internet para poder pegar um post, para mandar bom dia, tal, aquele negócio todo, e eu vi a IPDA, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, colocando lá: eu sou a Deus e Amor. Gente, meu Deus. E aí eu fico assim, irmãos, extasiado, eu fico pasmo, porque a Deus e Amor, ela cresceu debaixo do chamado do Davi Miranda, um chamado de oração, um chamado de jejum, um chamado de busca, um chamado de santificação, um chamado de separação até demais. Mas ela cresceu em cima disso. E o que o Davi Miranda mais batia, o missionário, o saudoso missionário, ele batia em cima das outras denominações e principalmente da Universal. Por quê? Por causa dos costumes, porque a Universal praticamente aceita tudo. Eu estou falando a nível de costumes, tá? Calça comprida, brinco, batom, aceita esmalte. E Davi Miranda batia muito em cima disso. Televisão e outras coisas mais. Então você vê que depois que o saudoso missionário foi embora, hoje a Igreja Deus e Amor, por causa de um jovem que está lá dentro, neto do Davi Miranda, está mudando completamente a igreja, levando ela para o lado tecnológico, colocando telões, modificando templos, transformando uma igreja raiz em uma igreja que nós chamamos hoje neopentecostal, como se fosse uma comunidade. E aí criaram agora um canal, praticamente um canal de televisão para a IPDA. E aí, como se não bastasse tudo isso, ainda vem com o mesmo slogan da Universal. Por quê? Porque estão copiando a Universal. E aí coloca: eu sou a Deus e Amor. Irmãos, misericórdia. Deus não precisa disso não, irmãos. O Espírito Santo não precisa disso não. Ele precisa de jejum, oração, consagração, busca, renúncia e obediência, para ele poder atuar, para ele poder entrar. Não precisa de jogo de luz em igreja, não precisa de fumaça, não precisa de música alta, rock, não precisa trabalhar com emoção. As igrejas hoje, elas estão trabalhando com emoções, o lado emocional do ser humano. Você chora porque mexem com a tua emoção, mas não tem transformação, não tem mudança de caráter, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem cura, não tem libertação, não tem poder de Deus, não tem manifestação do Espírito. Por quê? Porque estão trabalhando com emoção. E aí eu te pergunto: que evangelho é esse que estão pregando por aí? Que evangelho é esse, irmãos? Porque o evangelho de Jesus dá trabalho. O evangelho de Jesus tem que ter renúncia. O evangelho de Jesus eu tenho que deixar de comer o que eu gosto, o que eu quero. O evangelho de Jesus é deixar a boca seca porque tu não pode beber água, porque tu está em jejum total. O evangelho de Jesus é deixar de fazer aquilo que a tua carne gosta. Só que isso dá trabalho, irmãos. A carne não quer. Então é muito mais fácil eu trabalhar com a emoção. E é o que nós estamos vendo hoje. Mas eu ainda creio, irmãos. Eu creio mesmo que o Senhor vai fazer algo. Vai. Eu creio, irmãos, que o Senhor vai fazer algo, não vai deixar do jeito que está, não. Eu creio mesmo que o Senhor vai varrer, entendeu? Esse monte de crente Nutella que está por aí. Eu creio, irmãos, que o Senhor vai fazer algo. Creio mesmo, a obra é dele, as igrejas são dele, ele vai entrar com força. Eu creio, irmãos, levantar uma geração de crente raiz, levantar uma geração dos crentes verdadeiros, aqueles que oram, que buscam, que desce, que vai no monte, que clama, que não tem acordo com o diabo, não tem acordo com o capeta, não tem acordo com esse mundo, não tem acordo com o sistema religioso. Eu creio, irmãos, eu creio, no fundo do meu coração eu creio, irmãos. Ontem eu fui dormir falando com Deus, chorando,
chorando, irmãos, ontem diante de Deus, porque eu estava vendo o testemunho de um pastor raiz. Eu falei: Senhor, não tem mais isso hoje, não tem mais, Senhor, a gente não escuta mais esse tipo de testemunho, sabe, esse tipo de experiência, Senhor, não tem mais. É tudo trabalhando com emoção, é pastor coach, é trabalhar com... irmão, misericórdia. Espera aí que eu vou te ensinar a falar em línguas, tu vai ser batizado. Aí eu falo, ebalá, badá, 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 e tu vai falar o badá, badá, né? O badu, badu lá dos Flintstones, e aí não, foi batizado. Irmão, sangue de Jesus tem poder, irmão. É o Iabadabadu, pronto. Espera aí, vamos levar os irmãos na sala. Iabadabadu, aí os irmãos, Iabadabadu, pronto, irmão, foi batizado com o Espírito Santo. Irmão, sangue de Jesus Cristo tem poder, dá nojo. Esse evangelho que nós estamos vendo por aí, dá nojo, irmão, nojo. Porque eu fui batizado com o Espírito Santo com 30 dias dentro da casa do Senhor, e eu sei o que é o batismo com o Espírito Santo, a experiência, irmão, o que você sente, o que você recebe. Quem foi batizado sabe, não é Iabadabadu não, irmão. Oh Jesus, tem misericórdia da tua igreja. Amém, irmãos? Mas o Senhor é contigo, Deus é contigo, meu irmão e minha irmã, fiel, permaneça fiel naquilo que Deus te chamou, permaneça fiel naquilo que Deus te chamou, e o Senhor é contigo, amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus, Senhor, o Senhor me conhece, Jesus, o Senhor me conhece, e o Senhor sabe que apesar das minhas falhas, sou sanguíneo, Senhor, e tem hora que só o sangue do Cordeiro. Mas o Senhor sabe que essa mesma garra, Pai, eu tenho, meu Senhor, quando o Senhor me levanta, quando o Senhor faz alguma coisa, quando me põe de frente para o adversário, quando me põe de frente a um trabalho, Senhor. O Senhor sabe disso, essa mesma garra, essa mesma gana que eu tenho, Pai, quando o Senhor está em um trabalho comigo, quando me manda fazer algo, o Senhor sabe que essa mesma fé, essa mesma garra eu tenho. Deus, o Senhor não nos chamou para fazermos acordo com o diabo. O Senhor não nos chamou para sermos covardes. O Senhor não nos chamou, Pai, para nós pertencermos a um sistema religioso. Eu não mexo com o diabo e o diabo não mexe comigo. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Pai, eu já ouvi isso. Já ouvi isso, Jesus, e o Senhor também ouviu. Mas o Senhor quer levantar 300 valentes. O Senhor quer levantar guerreiros. O Senhor quer levantar homens e mulheres que sabem o que é o poder de um jejum, de uma oração, de uma consagração, aonde tem castas de demônio que não sai se não for com jejum e oração. Vida do crente é jejum, vida do crente é oração, vida do crente é renúncia, vida do crente é estar ligado com o Senhor, vida do crente é pegar a nossa carne e cravar ela na cruz. As nossas vontades, os nossos desejos que são malignos, diabólicos, que não tem nada a ver com o Senhor. Então, meu Senhor, a minha oração hoje, a minha oração é para o remanescente. A minha oração são para aqueles que entenderam o chamado, entenderam o que é verdadeiramente ser teu servo, Senhor. Deus nos dá força, porque a luta é grande, nós estamos lutando contra um sistema. Assim como o Senhor lutou contra um sistema, nós estamos lutando contra o mesmo sistema. Somos pequenininhos e estamos lutando com os grandões. Senhor, as igrejas estão mudando, as igrejas estão se modificando, não acontece mais o que acontecia antes, eu não vejo mais o que eu via antes. Por isso, Pai, a necessidade do Senhor levantar homens e mulheres de Deus, nos ajuda a pagar o preço, nos ajuda, Senhor, nos dá força para renunciar, para fugir da aparência do mal, para sermos verdadeiramente e estarmos verdadeiramente da maneira que o Senhor quer, para que nós possamos, Senhor, Pai, ver, sentir, obter o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção, a manifestação, a cura, a libertação. Deus, para a glória do Teu santo e eterno nome, batiza com Teu Espírito Santo e com fogo aquele que não é batizado. Senhor, derrama dons, Espírito Santo, são 9 para nos capacitar para a boa obra.
Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, faz a obra, Senhor. Faz a obra, faz a obra, faz a obra, Senhor, em nós. Porque nós estamos te pedindo, Senhor, precisamos e necessitamos urgentemente. Levanta guerreiros e guerreiras de oração, ligados contigo, Pai, na unção e ligação do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, meu irmão e minha irmã. Se você pensa que nem eu, glória a Jesus, né? Louvado seja Deus. Tenho certeza que o Senhor vai nos levantar e o Senhor vai fazer algo conosco e no nosso meio. Vamos apresentar o copo com água. Senhor, eu apresento o copo com água, pedindo mais uma vez a Tua consagração e o Teu poder sobre ele. Meu Deus, em nome de Jesus, quando eu beber, se tiver alguma enfermidade, se tiver alguma coisa, vai cair por terra pelo Teu poder, Pai. Em nome de Jesus, assim eu determino, em nome de Jesus. Beba com fé. Amém, meu irmão e minha irmã. Glória a Jesus, que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa, abençoe a tua família, teus projetos, planos. Onde você colocar a planta dos pés, seja abençoado em nome do Senhor Jesus nessa manhã. Tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de compartilhar e não esqueça de deixar o teu like. Beijo no coração, tá bom? Fica com Deus, fica na paz. Não esquece, ora por mim que eu oro por vocês.